Senhor. Amém. Glória a Deus. O presbítero Wilson vai na primeira parte. Louvado o cara em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só as mãos para o Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado Deus maravilhoso. João, capítulo 10, versículo 11. Eu vou ler até o 18. Amém, irmãos? Amém. Diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Glória a Deus. Louvado Louvado é teu nome. e exaltado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, estamos felizes Glória a Deus. por estar na presença de Deus e porque Deus tem nos conduzido de uma maneira maravilhosa. É interessante que eu e você, nesta parábola, somos a ovelha. Glória a Deus. Então, há uma necessidade de sermos liderados, de sermos conduzidos, de sermos guiados. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, tem um texto em Mateus 9, 36 em diante, que fala acerca de Jesus ver as multidões que o seguiam em seu ministério, e ele as compara com ovelhas desgarradas, com ovelhas cansadas. O que Jesus estava querendo dizer? Que eles não tinham líderes, que eles não tinham pessoas que os conduzisse. Adorado é teu nome, Jesus. E quando Jesus foi levantado, Aleluia. primeiramente foi o ministério de João Batista, Adorado e exaltado. o ministério ungido por Deus, Glória a Deus. o ministério onde havia a unção do Espírito Santo, ainda que não havia milagres, ainda que não havia prodígios, sinais, Aleluia. apenas uma palavra de exortação. Deus maravilhoso. Todas as pessoas, multidões, iam para ouvir João Batista, porque as pessoas estavam como ovelhas desgarradas, ovelhas que não têm pastor, estavam cansadas,
já não aguentavam mais viver naquele pecado. Aleluia. O Senhor é bom e maravilhoso. E aí que Deus se revela para nos instruir, para nos guiar, para nos conduzir. Meus irmãos, Aleluia. a vida longe de Deus é cansativa. É cansativa. Aleluia. Porque a ovelha sozinha, ela sofre, ela padece. É isso mesmo. Veja, a ovelha sozinha, ela precisa se preocupar com predadores. É Deus poderoso. A ovelha sozinha, ela precisa se preocupar em achar o pasto. Louvado é teu nome. A ovelha sozinha, ela precisa se preocupar em achar a água. Deus poderoso. A ovelha sozinha, ela precisa se preocupar para achar um abrigo, para que ao anoitecer ela não seja alvejada, porque os predadores estão em maior número. Glória a Deus. Ou seja, a ovelha sozinha, ela está fadada ao fracasso. Mas quando a ovelha é conduzida, quando a ovelha é guiada, quando aparece no cenário o pastor, Deus poderoso. então as ovelhas, meus irmãos, Aleluia. Glória a Deus. elas acham descanso. Aleluia. Vinde a mim, Jesus disse, todos que estáis cansados e oprimidos, Aleluia. e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Aquela vida cansativa, aquela vida desgastante, aquela vida, meu irmão, de preocupações, de não saber o que vai ser, o que vai acontecer, esta vida agora, ela é deixada. Aleluia. Louvado e exaltado é teu nome. O que mudou? Poderoso. O que mudou? A liderança de Cristo. Louvado teu nome. É maravilhoso porque quando nós falamos da pessoa de Cristo, nós precisamos lembrar-nos que Cristo, Jesus Cristo, é o próprio Deus. Glória a Deus. Aleluia. É o Deus que se esvaziou, que se fez carne, que se fez homem. Está lá em Filipenses 2, do 5 em diante. Não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se aniquilou, tomando a forma de servo, de homem. Louvado e exaltado é teu nome. Então veja, Jesus é Deus que se esvaziou, porque se Deus viesse na sua plenitude, Aleluia. seria diferente. Mas ainda não era o momento. Vai chegar o momento, mas ainda não era o momento. Louvado. Então, quando nós olhamos para Jesus, tendo Aleluia. essa consciência de que Ele é Deus, Aleluia. você começa a entender que existe uma superioridade Louvado e exaltado é teu nome. Aleluia. em ser conduzido por Cristo. Glória a Deus. Por quê? Primeiro, Jesus ele sabe onde tem pasto. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus sabe onde tem água. Aleluia. Jesus pode te dar abrigo. Aleluia. Jesus pode te livrar de todo lobo, todo mercenário, todo ladrão. Jesus é o único que pode te livrar. E digo mais, e às vezes você nem sabe, mas Ele te livrou. Aleluia. Porque a ovelha assim, ela está lá pastando, ela às vezes nem tem ciência do que está acontecendo, mas o pastor está lá lutando contra lobo, está lá espantando os ladrões, os mercenários, e a ovelha ela só está pastando porque ela confia, ela descansa naquele que a lidera, e é isso que é viver a vida em Cristo. Quando eu estava lá fora, quando eu estava lá no mundo, Louvado é teu nome. e você também, as pessoas, elas nos diziam, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, para ser feliz tem que ser assim, tem que conquistar isso, tem que conquistar aquilo.
aquilo outro, e de repente começa a te comparar com alguém, e a sua vida é uma vida frustrada, porque alguém está lá e você ainda está aqui. Louvado é teu nome, Jesus. Aí a pessoa tem e começa a se queixar do pouco que tem, porque queria ter mais. Nunca estão satisfeitos. A palavra chega a dizer que são como sanguessugas. As duas irmãs, dá, é sempre mais, é sempre mais, é sempre mais, e nunca se cansam. Deus maravilhoso. Sabe por que eles estão assim lá fora? Porque lhes falta uma liderança, lhes falta uma condução, lhes falta alguém para lhes dar descanso, e este alguém é Jesus. Glória a Deus. Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Aleluia. Interessante, meus irmãos, que quando nós falamos Adorado é teu nome, Jesus. Glória. de ser ovelha, Aleluia. vai muito além do que você imagina. É, Deus maravilhoso. Como eu disse, a ovelha ela é tão dócil, tão inofensiva, é um animal tão frágil e indefeso que na maioria das vezes ela nem tem noção do que está acontecendo à sua volta, nem tem noção, visão curta. Ela só se preocupa em ouvir o pastor, em seguir o pastor. Glória a Deus. Ela não tem dimensão do que está acontecendo. Aleluia. Louvado seja. E eu e você vivemos da mesma maneira. Você quer que eu prove? A Bíblia diz, palavras do apóstolo Paulo, Romanos 8, 36 e 37, ele diz que somos como ovelha para o matadouro, todos os dias. Aleluia. Por amor de ti, todos os dias somos reputados como ovelha Glória a Deus. para o matador. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Tu és bom e maravilhoso. O apóstolo Paulo está querendo dizer que o inimigo, meus irmãos, você não vê, mas ele está tentando a todo momento. Ele quer ceifar, ele quer matar, ele quer parar. Mas a ovelha que ouve a voz de Cristo, ela apenas confia, ela apenas descansa, ela apenas continua caminhando, se alimentando, tomando a água, de noite descansando. E o pastor, ele se encarrega de cuidar. Louvado é teu nome, Jesus. A Bíblia, em algumas vezes, é nos revelado o mundo espiritual. Um exemplo muito forte é o de Daniel, no capítulo 10, versículo 13, do seu livro, em que Daniel, ele vai orar. Louvado é teu nome. E a Bíblia diz que desde o primeiro dia que ele orou, já saiu a resposta do trono de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas o príncipe da Pérsia resistiu a Gabriel, Glória a Deus. para que não trouxesse a resposta. Mas veja, Daniel, ele continuou orando, Louvado é teu nome. ele continuou buscando, e foi passando 2, 3, 4, 5, 6. Ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer. A ovelha, ela tem que continuar comendo, ela tem que continuar bebendo, ela tem que continuar descansando. Você não vê, mas o pastor está trabalhando, o pastor está travando batalhas, está dando ordens. Principados, potestades, dominadores estão sendo derrubados, para que você chegue num lugar como esse, para que você vá, para que você volte, para que você deite, para que você levante, para que você come. Principados, potestades estão batalhando. O mundo espiritual está em guerra, e é em paralelo com o nosso mundo. Alguém acha que está lá longe? Não, lá longe está inaccessível o trono de Deus.
Está lá longe. Mas o mundo espiritual é paralelo com o nosso. Há anjos ao nosso derredor. Louvado o teu nome, Jesus. Um pouquinho mais longe, há demônios esperando uma brecha, esperando uma oportunidade. Eu e você, meus irmãos, nós não podemos ver com os nossos olhos, mas pela fé em Jesus, Louvado o teu nome, Jesus. pela fé no pastor, eu não preciso nem ver. Oh, aleluia. Pela fé no pastor, a ovelha, ela não precisa ficar vendo cada lobo que é derrubado, não. A ovelha não precisa ficar vendo cada ladrão que é revelado e expulso, não. A ovelha, ela descansa, porque ela sabe que tem liderança, que tem alguém que cuida, que tem alguém que zela, que tem alguém que se preocupa. Louvado. Não há necessidade Glória a Deus. de eu e você ficarmos ansiosos, estressados, deprimidos. Não. Porque eu e você temos um pastor Glória a Deus. que cuida. Aleluia. Glória a Deus. É maravilhoso isso, meus irmãos. Que aí você começa a entender o que Jesus disse em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai a liderança que vem de cima. Glória a Deus. A condução que vem de cima. Porque se Jesus te der uma ordem, não se preocupa, Ele se encarrega de cuidar de você. Ele se encarrega de providenciar para você. Mas para isso tem que ouvir a voz do pastor. Tem que conhecer a voz do pastor, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que tem mais alguém que fala. É o mercenário. O mercenário fala. Mas o que o mercenário quer? Ele quer a lã. Ele quer a lã da ovelha. Em casos mais extremos, ele quer até a carne. Mas ele só quer lucrar. E lá fora, meus irmãos, está recheado de lugares assim, que querem lucrar. Tem pessoas que já estão vendendo até o templo com os irmãos dentro. Olha, eu tenho um templo aqui com 90 membros. Tem isso? Tem. Na internet tem cada coisa aí que chega a assustar. É assim, o mercenário está aí. É desse jeito mesmo. O inimigo, ele tem o que nós chamamos de contra-obra. Porque a obra de Deus é a igreja. E contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Mas o inimigo levanta para fazer a contra-obra, para atrapalhar, para colocar pedra de tropeço, para colocar engano. Glória a Deus. E eu e você, nós apenas confiamos. Glória ao teu nome. Nós ouvimos a voz, nós temos intimidade. E o pastor ele chama pelo nome. O pastor ele conhece a cada um. É o Igor, é o Led, é o Marcos, é o Daniel, é o Ronaldo, é cada um. Ele conhece você, ele está olhando por você, ele não esquece de mim, de você. Pode ter 100, mas ele sabe o nome de cada um. De minhas ovelhas sou conhecido. Tem que ter intimidade. É assim, a ovelha que tem intimidade com o verdadeiro pastor, com o pastor que vê o lobo vir, ele enfrenta o lobo e afugenta. Porque assim é Jesus. Você acha que Jesus vai deixar você passar pela prova sem estar do seu lado para te proteger? Louvado o teu santo nome, Jesus. Não é esse o evangelho que eu prego, não. O evangelho que eu prego é que Jesus, ele está comigo aqui, ele está comigo lá. Aonde você passar, se você passar pela água, não vai se afogar. Se você passar pelo fogo, não vai te queimar, porque o Deus que nós servimos, Ele está conosco. Aí que nós vemos a supremacia de Cristo. Glória a Deus. A Bíblia
ela revela que há ministério pastoral. Está lá em Efésios 4:11. Mas tem um mistério aqui. Porque na Bíblia, no Novo Testamento, nós não vemos a Bíblia se referindo a nenhum homem como pastor. É verdade ou não é? Não tem nenhum homem que disse, Paulo era pastor, Timóteo era... Não tem. Diz que há ministério pastoral, sim. Mas não tem nenhum homem que recebe esse título na Bíblia. Por quê? Porque o maior homem que é levantado por Deus ainda continua sendo uma ovelha. Glória a Deus! Deus pode nos tirar lá de baixo, pode nos trazer aqui para cima, pode nos continuar levantando e levantando, mas nós nunca deixaremos de ser ovelhas. Nós nunca deixaremos de precisar da condução, de precisar da direção, de precisar que Ele esteja na frente. Glória a Deus! Porque no dia que isso acontecer, meus irmãos, aí nós falhamos, aí nós erramos. Os pastores, eles sempre foram muito importantes no povo de Deus. Abraão, Isaac, Jacó sempre trabalharam com ovelhas. Israel, depois o povo foi para o Egito e o povo eram pastores, mexiam com gado, era uma coisa muito importante. O libertador Moisés, quando ele teve um encontro com Deus na sarça, ele estava o quê? Pastoreando. E é interessante que um dos salmos mais fortes quando se trata de pastor é o Salmo 23. E o Salmo 23 de Davi. E Davi, ele era um homem que quando ele era jovem, antes de receber a unção, ele estava onde? Pastoreando. É maravilhoso isso, porque Davi, ele conhecia bem o que era ser um pastor. Ele tinha experiência, o que é ser um pastor, o que é cuidar de uma ovelha. Ele sabia o valor da vara, ele sabia o valor do cajado, ele sabia o valor que tinha um pastor. E ainda que ele foi ungido como rei, e ele cresceu, e ele se tornou o maior rei que existiu na história do povo judeu, mas ele ainda assim ele disse: o Senhor é o meu pastor. Aleluia! Deus maravilhoso. E nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. A ovelha deita quando tem muita comida, meus irmãos. Quando o negócio é tão bom, o pasto é tão verde, que não precisa nem ficar se movimentando. Dá para relaxar, dá para deitar. Deus faz isso. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. É na água que o predador fica esperando. Tem predador fora, tem predador dentro da água, mas Jesus, Deus, Ele nos conduz a águas tranquilas. Você pode tomar, você pode se banhar, você pode descansar. E ele diz: olha, mesmo que o negócio fique difícil, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tem que ter Deus, meus irmãos, tem que ter Deus, tem que ter Jesus conduzindo no caminho. Glória a Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Unges a minha cabeça unguento para espantar os mosquitos, para cicatrizar as feridas. Unges a minha cabeça com óleo. Davi sabia o valor do pastor.
Davi já foi pastor, mas ele diz: existe um pastor supremo, existe um pastor por excelência, existe alguém que é maior que qualquer um que já foi levantado por ele. Esse é Deus revelado para nós na pessoa de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado. Tem poder, ele tem poder. Glória a Deus. Ele disse: eu tenho poder. Eu tenho poder para dar a minha vida. Deus é tão poderoso que ele se esvaziou. Deus maravilhoso. Morreu por mim e por você. E preparou um caminho para nos levar novamente para Ele. Aleluia. Eu posso dar minha vida, mas também posso tornar a tomá-la. Pilatos, lembra de Pilatos? Pilatos estava triste, né? Lembra que Pilatos ficou triste? Por que Pilatos ficou triste? Porque é um homem justo. Pilatos olhou para Jesus e viu um homem justo. Chegou até a lavar as mãos. Testificou de Jesus. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Nenhum poder você teria se do céu não lhe fosse dado. Aleluia. Jesus estava preparado. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo o que está acontecendo na minha e na sua vida, se você está na direção do sumo pastor, se você tem tido intimidade, se você tem tido comunhão, não se preocupe. É assim mesmo. O que eu vou comer? Não se preocupe. O que eu vou beber? Não se preocupe. Aonde eu vou descansar? Aonde eu vou me proteger? Não se preocupe. Glória a Deus. Glória a Deus. É assim mesmo. É assim? Tem aprisco? Tem aprisco. A igreja do Senhor é aprisco. Louvado, exaltado teu nome. É onde as ovelhas se reúnem para descansar. Glória a Jesus. É aqui dentro que eu e você nos reunimos. É aqui dentro, meu irmão, que eu e você somos protegidos. Que o porteiro, o Espírito Santo de Deus, ele fecha a porta para o inimigo. Só entra servo de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, que tem intimidade, comunhão. Louvado, exaltado. O ladrão e o mercenário, eles não vêm pela porta, eles vêm por outra parte. Porque não passa, meus irmãos, pelo Espírito Santo não passa. Foi assim com Ananias. Não foi, irmãos? Pelo Espírito Santo não passa. O Espírito Santo, meus irmãos, tudo vê, tudo conhece. E ele zela pela igreja. Eles podem entrar por outra parte, mas da mesma maneira que eles entram, eles vão sair. Porque tem cajado. Glória a Deus. A igreja do Senhor tem cajado. Glória a Deus. O pastor, ele está em nosso meio. Louvado, exaltado. Ele não nos deixou. E é para isso que era o cajado. Glória a Deus. Ele batia na cabeça, né? O lobo, ele estava ali no meio, quietinho, disfarçado, se escondendo. É quando ele batia o cajado na ovelha, a ovelha não fazia nada. Quando ele batia o cajado no lobo, o lobo já mostrava os dentes, né? Glória a Deus. Aí o pastor tocava ele para fora, né? Aqui não, rapaz. Aqui não, assim é Deus. Deus, meus irmãos, ele toca o cajado em você, que é para conhecer você. Aquele irmão que Deus toca o cajado, dá uma varada e ele já mostra o dente, isso aí não. Isso aí não é ovelha, não. No máximo pode ser um bode, mas ovelha não. Porque a ovelha de Deus, ela é mansa, ela é dócil. O Espírito Santo, ele produz em nós o amor, o gozo, a paz,
a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Sabe o que é ser manso, meus irmãos? Ser manso, Louvado está o teu nome. me perdoe o palavreado, mas ser manso não é ser bobo não, meus irmãos. Ser manso é saber se controlar na hora da raiva. Hora que as pessoas parecem que querem tirar você do sério. Parece que tiraram aquele dia só para te perturbar. Não é assim? Mas o Espírito Santo, Ele nos dá capacidade para sermos mansos, para ter o tempero, a temperança e continuarmos glorificando o nome do Senhor. Louvado é o teu nome. Descanse no pastor. Descanse em Jesus. Louvado está o teu nome. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e vai terminá-la. Eu creio que um dia Ele vai dizer para nós: vinde, benditos de meu Pai, para as bodas que está preparada. Mais pouco? Louvado é o teu nome, Jesus. Então vamos continuar, meus irmãos. Tu és bom e poderoso. Já que o pastor me permitiu continuar, vou abrir minha Bíblia novamente aqui. E tem outra revelação da pessoa de Tu Cristo és grande e poderoso, Senhor. nessa mesma palavra. Nós lemos: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas tem outra revelação no versículo 9. Glória a Deus. João 10, versículo 9. Diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Olha, Aleluia. Louvado é o teu nome. isso aqui era outra mensagem que eu tinha preparado. Eu preparei duas mensagens porque o texto Deus poderoso. para não ficar pesado. Mas o pastor me permitiu. Nós vamos entrar aqui na porta. Quando nós falamos, meus irmãos, de porta, eu preciso lembrar os irmãos, de uma maneira bem rápida, que os evangelhos, preste atenção nisso aqui, os evangelhos, Glória a Deus. Louvado está o teu nome, Jesus. eles são 4, amém? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles são semelhantes. Há muitas histórias que se repetem. Se você ler lá, você vai ver. Muitas histórias se repetem um no outro. Já o evangelho de João, ele sai um pouquinho fora. Ele já não entra como sinótico. E até para um desavisado que pega a Bíblia e sai lendo, sem compreender um pouco de como ela foi feita, de como foi trabalhada, mais de 40 homens, por um período muito longo. Veja que quando chega em João, ele até se estranha, porque você vai numa linha, Mateus, Marcos e Lucas, de repente João ele muda tudo. Mas por que isso acontece? Vamos ver na Bíblia. Glória a Deus. Deus revelou isso para Ezequiel. Lá no capítulo 1, versículo 10, Ezequiel, ele viu 4 rostos. Louvado está o teu nome. Rosto de leão, rosto de boi, rosto de homem e rosto de águia. Então veja, Louvado está Mateus, ele é o evangelho que representa o rosto de leão. Por quê? A genealogia puxa até Davi. Davi foi o maior rei que existiu na história do povo judeu.
Aí quando nós vamos para Marcos, Marcos se refere ao rosto de boi, porque o boi naquela época era o servo, era o que puxava o arado. Era mais ou menos o que é o trator hoje para nós, era o boi. E ninguém quer saber de onde veio o servo, ninguém quer saber nem para onde vai. Então em Marcos não tem genealogia, rosto de boi. Já no Evangelho de Lucas, a genealogia puxa até Adão, rosto de homem. Mas quando chega no Evangelho de João, aí o negócio fica diferente. Então veja, os 3 primeiros evangelhos são chamados sinóticos, porque são uma visão horizontal, Glória a Deus. uma visão mais comum. Mas quando chega no Evangelho de João, João, aquele que tinha mais intimidade, aquele que reclinava a cabeça no ombro de Cristo, aquele que foi lá para a ilha de Patmos, que teve a revelação que foi lida pelo irmão de Apocalipse, que viu Jesus glorificado, meus irmãos, e foi coisa magnífica. Só para você ter uma ideia, só os olhos já eram como chama de fogo. João, ele teve uma visão de cima, uma visão vertical, a visão da águia. E veja, ele começa a olhar de cima, e de cima a genealogia que ele diz é o seguinte: no princípio o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Então João é o evangelho que prova a divindade de Cristo, Glória a Deus. o nome de Deus, Louvado teu nome. que vai aparecer em Êxodo, lá no capítulo 3. Para Moisés é o que? Eu sou o que sou. A palavra mais repetida para a pessoa de Cristo no Evangelho de João é eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E por aí vai, meus irmãos. Então, o Evangelho, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o pão da vida. Ó, saímos, eu sou. Glória a Deus. Então, cada eu sou desse é uma revelação da pessoa de Cristo. Leia com cuidado, você vai ver. Cada eu sou desse é uma revelação da pessoa de Cristo. E eu falo com propriedade. Mas a revelação está onde? Está no Antigo Testamento. Por exemplo, lá no capítulo 3, quando Jesus vai falar com Nicodemos, Jesus, ele traz uma revelação. Ele diz assim, ó, assim como a serpente foi levantada no deserto. Lembra da serpente? Importa que o Filho do Homem seja levantado. Glória a Deus. Então sabe o que Jesus está dizendo? Aquela serpente lá no deserto, ela é figura de mim. Ela já estava falando de mim. Ela já estava falando que eu ia ser levantado. E quem olhasse para mim ia ser curado. Louvado. E ele revelou isso para quem? Para Nicodemos. É um dos textos mais conhecidos, Louvado. no capítulo 3 de João. Então cada vez que ele fala eu sou, há uma revelação profunda da sua pessoa. Glória a Deus. E aqui nós temos a primeira revelação do capítulo 10, Louvado teu nome. mas a segunda revelação nessa noite. Eu sou a porta. Glória a Deus. Veja, meus irmãos, lá no capítulo 12, versículo 7 de Êxodo, na última praga, que foi a praga da mortandade, eles receberam uma ordem. Qual foi a ordem? Isso, mate o cordeiro, tomem o sangue. E é interessante, aquilo ali é muito profundo, meus irmãos. Veja, era um cordeiro por família. Sabe quem mais está sendo atacado hoje em dia? São as famílias. Mas o cordeiro, ele é para a família. O cordeiro, ele é para a família. Glória a Deus. Perceba nessa noite, o cordeiro é para a sua família.
tem que crer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O cordeiro é para a família, a promessa para a família na Bíblia, meus irmãos. É assim mesmo, Jesus. Era um cordeiro por família. E família pequena, tinha que juntar uns irmãos ali e dar o tanto. Mas tinha que comer o cordeiro todo. Mas o sangue, eles tinham que pegar o sangue e passar nas ombreiras. Ó, ombreiras fala de lado. Nas ombreiras e na verga da porta. Amém, irmãos? As ombreiras e a verga da porta são conhecidos como o que para nós? Batente. Não é verdade? Mas o batente, meus irmãos, sem porta, ele não protege nada. Não é verdade? Põe um batente lá na sua casa e deixa sem porta para você ver o que vai acontecer. É a mesma coisa, meus irmãos, que não tivesse segurança nenhuma. Mas Jesus diz, na pessoa de Deus, no Antigo Testamento, passem o sangue nas ombreiras e na verga. Sabe por quê? Porque Jesus é a porta. É Jesus que traz a proteção. É Jesus que traz, meus irmãos, uma barreira. Quando o anjo da morte ele chega, aqui você não entra. Se Deus não permitir, aqui você não tem autoridade. Mas tem que ter o quê? Tem que ter sangue. E sangue do cordeiro. Glória a Deus. Ombreiras, 2 lados. Verga, 3. 1 Tessalonicenses 5:23. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente santificados. Aleluia! Tem que ter sangue no espírito, tem que ter sangue na alma, tem que ter sangue no corpo. É toda a nossa vida, é cada detalhe, é cada partezinha, tem que ser coberta pelo sangue. Aleluia! Porque quem tem o sangue tem a porta. E quem tem a porta tem a proteção. É tremendo isso. E ele diz: eu sou a porta. Jesus é a proteção. Louvado teu nome, Senhor. E ele continua, veja, no texto que foi lido pelo nosso irmão, diz: olha, a porta que eu fecho, ninguém abre. Não tem demônio, não tem homem. Meus irmãos, agindo Deus, quem impedirá? Fala um nome aí. Não tem, meus irmãos. É simples assim. Se Deus fechar, o inimigo não abre. Nem a morte tem poder. Nem a morte. É por isso que nem o corpo vai ser deixado. Porque tem sangue. Tem sangue. Tem sangue. É Jesus. É Jesus sendo revelado para mim e para você. Tu és grande e poderoso. Aleluia! Foi assim com Jó, lembram? Deus falou: não, vai lá e toque. Pode pôr até doença, mas não na vida dele. Não toque na vida dele. E ele chegou no fundo do poço. Sua saúde chegou num limite. Mas simplesmente um homem não morria. Glória a Deus. Talvez um leproso lá, outro leproso aqui começou a morrer, falecer, e Jó lá com caco de telha, mas ele não morria. Glória a Deus. E assim são os servos de Deus, meus irmãos. Nós podemos passar pelo vale, nós podemos passar pela dificuldade, mas se Deus não permitir, você entra no vale e você sai do vale para glorificar o nome do Senhor. Mas eu e você temos um diferencial, que é o sangue de Cristo. E não só o sangue, porque o sangue, ele é o princípio, mas ele traz a própria pessoa de Jesus. Tem que crer no que ele fez na cruz do Calvário. E depois que você crê, você recebe ele no seu coração, no meu coração.
Ele é a porta. E ele diz lá no capítulo 14, Glória a Deus. versículo 6, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja que aqui Jesus já está falando do caminho. Quer ver? Louvado teu nome. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, você vai entrar, amém? Entrou, Glória a Deus. passou pela porta. Ele diz, ó, entrará. Você vai entrar por uma porta Glória a Deus. e sairá. Você vai sair por outra porta e achará pastagens. Aleluia. Você entra na primeira porta, você começa a trilhar o caminho. Louvado teu nome, Jesus. E quem vencer no caminho, é um caminho de renúncia. É um caminho, meus irmãos, que não é fácil, mas tenha certeza, Jesus estará do seu lado. Jesus não te deixará. Quando nós olhamos para Jesus na cruz do Calvário, em dado momento, Simão Cirineu foi impulsionado, foi incomodado a ajudá-lo a carregar a cruz. Ele não foi por vontade própria, as pessoas o impeliram, mas Jesus, ele vem por vontade própria. E ele te ajuda. Sua cruz está pesada, eu te ajudo. Eu estou do seu lado, eu vou te ajudar, eu vou te dar força. Você vai chegar do outro lado. Tem pastagem do outro lado. Esse mundo aqui, para todo lado que você olha é morte. Para todo lado que você olha, as coisas estão indo de mal a pior. E se você começar a reparar demais, você pode ficar até paranoico. Esse tempo atrás eu vi alguém falando que ia estocar comida. Eu vou estocar comida porque, rapaz, estão falando aí que o negócio vai ficar feio, vai faltar comida no mercado. Eu falei, Jesus não me falou nada disso. Eu não vi nada disso na igreja. Eu não vi nada disso sendo dito nos púlpitos. Da onde vem a voz que você está ouvindo? Da onde vem a sua intimidade? Estão falando coisas que estão vendo lá fora, mas não querem ouvir a voz de Deus que está ecoando aqui dentro, dizendo confia, dizendo crê, dizendo descansa. Deus maravilhoso. Foi dito aqui esses dias por aquele jovem, olha, o povo estava com fome, mas Elias estava comendo, Elias estava bebendo, Elias estava vivendo, mesmo em tempos difíceis. Por quê? Porque Elias tinha um Deus que cuidava dele, e o mesmo Deus de Elias, ele não mudou, ele é o seu Deus, ele é o meu Deus, e ele está cuidando de mim, ele está cuidando de você, e Deus ele confirma, e Deus ele fala de novo, e se você não entender hoje, ele levanta outro para falar na quinta, e se você não entender, ele levanta outro para falar no domingo, até entrar na sua cabecinha, que ele está cuidando, que ele está olhando, que é ele que vai te dar vitória. Aleluia. Tem que entrar pela porta, Louvado o teu nome. tem que trilhar o caminho. Deus te levanta. Graças a Deus. Aleluia. E quando o caminho chegar ao fim, glória a Deus, haverá pastagens. Pastagens, meus irmãos, que a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. Estas são as coisas que Deus tem preparado, já está preparado para aqueles que os amam. Veja, meus irmãos, quando eu era mais novo, isso por volta do ano 2000 e pouco assim,
Eu já falei para os irmãos que eu tinha um vô que era muito crente. Eu tinha um vô que era um homem ímpar. Ele não era diácono, não era presbítero, mas era um homem que tinha um caráter exemplar. E veja, naquela época, talvez os irmãos se lembrem, mas tinha uma febre dentro da igreja que era de ter visões, de ser arrebatado. Você se lembra disso, pastor? E rolava na igreja muitos CDs de homens contando testemunho que foram arrebatados, que foram no céu, alguns foram no inferno. E eles... Isso, tinha Adão Campos, tinha outros, e eles começavam a falar isso aí. Eu fui no céu, eu fui no inferno, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi isso, eu vi aquilo. E meu avô ficava ouvindo e eu parava para ouvir também, que era interessante, né? Falava, que legal, né? E eles começavam a falar ali, falar. E eu lembro que uma vez, um deles falou assim, ó, eu vi um campo verde, mas de um verde que não dá para explicar. E veja, meus irmãos, eu não sei realmente se ele viu ou não viu, mas de uma coisa eu sei, a Bíblia diz que tem pasto. Glória a Deus. Que tem campos verdejantes, que tem coisa boa te esperando. Veja, meu irmão, o diabo, na pessoa do lobo, na pessoa do mercenário, na pessoa do ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Quando nós olhamos no princípio, lá em Gênesis, no capítulo 3, nós vemos que eles estavam num lugar que tinha pasto, um jardim. Imagine como deve ser aquele lugar, ou como era aquele lugar. Era um lugar verde, um lugar lindo, tinha toda a provisão, todo o suprimento. Mas, devido a falhas, eles foram expulsos de lá. E a Bíblia diz, pela pessoa de Paulo, que o primeiro Adão, ele trouxe morte, e a morte passou a todos os homens. E veja que depois do pecado do homem, o problema que os fez ser expulso do jardim é que Deus não queria que eles tomassem da árvore da vida. Falou, não, eles não podem tomar da árvore da vida, senão eles vão ser como nós. Então expulsou, e o caminho para a árvore da vida, ele foi fechado de tal maneira que tinham querubins e uma espada flamejante, para que ninguém fosse sozinho, para que ninguém se arriscasse, e quem se arriscasse não conseguiria, porque no Antigo Testamento diz que só um anjo matou mais de 180 mil. Um anjo comum, imagina um querubim. Então não tem como. Não tinha como Adão voltar. Não tinha como Adão ir e comer da árvore da vida. Mas só que Jesus, ele veio e ele disse, olha, quem entrar por mim, ele vai chegar do outro lado, e do outro lado ele vai ter vida, e vida com abundância. A revelação máxima, o cumprimento da palavra está em Apocalipse, quando diz, no capítulo 21, versículo 27, abra lá, para nós encerrarmos. Glória a Deus, aleluia. E não entra nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E ele continua, e mostrou-me o rio puro da água, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore. Olha o acesso aí. O acesso que foi perdido lá atrás. Aquilo que foi tirado lá atrás. Jesus veio para nos restituir.
Se ele matou, se ele roubou, se ele destruiu, ele matou a intimidade, ele roubou a paz, ele destruiu os planos. Glória a Deus. Mas Deus veio reconstruiu, Deus veio refez. Na pessoa de Cristo agora vamos ter acesso à árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A revelação de Deus para você é essa. Glória a Deus. Deus tem coisa magnífica para nós, meus irmãos. Louvado, louvado teu nome. Mas ele diz: olha, eis que presto venho, bem-aventurado, está aí no 7, 22:7, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Glória a Deus. Vamos continuar. A obra, ela não cessa, ela não para. Mas o inimigo lá fora, ele está furioso, sabe por quê? Porque diferente de nós, ele veio lá de cima e ele sabe o que tem preparado. Ele foi lançado lá de cima, mas nós não. Nós vamos subir. Então ele sabe o que você vai receber. E é por isso que ele está furioso e ele quer tirar isso de nós. Mas continue crendo no bom pastor. Continue crendo naquele que é a porta, naquele que é a segurança da sua casa, porque você é tabernáculo, você é templo do Espírito Santo de Deus, e quem tem intimidade com Deus, o inimigo não toca, o inimigo não vai conseguir. É só continuar crendo, é só continuar confiando, é só continuar ouvindo a voz do pastor. Que uma hora, meus irmãos, o caminho vai chegar no seu fim. E quando chegar o fim deste caminho, nós iremos adentrar nestes pastos verdejantes. Daniel, no capítulo 12, um grande homem, passou por vários reinos, sempre fazendo a vontade de Deus, mas a palavra para ele foi: tu, porém, vai até o fim, não desista, não se renda, não baixe a cabeça, porque Jesus está olhando por você e Ele vai te dar vitória. Que Deus abençoe a igreja. Eu devolvo a palavra. Louvado, louvado seu nome. Glória a Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Primeiramente, está apresentando a visitante que cultua conosco nesta noite, a minha nora, Jéssica. Como que os irmãos querem saudar ela? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém. A irmã Adriana, ela se prepara para adorar o Senhor, que nós vamos contribuir com dízimos e oferta. Vamos se colocar de pé e orar pelos dizimistas e ofertantes. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças para essa oportunidade. Pai, que abençoe teus filhos para que vão dizimar, que vão ofertar, Pai, para a manutenção da tua casa, Pai. Sempre com cada um, Pai, também pedimos que o Senhor venha abrir porta de emprego para aqueles que estão desempregados, Pai, para que eles possam estar dizimando e ofertando na tua casa, Pai. Esse é o pedido, Pai, da nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimentos com os amados Glória a Deus. Amém. Júlio 305. Glória a Deus. Aleluia.